lá, vamos começar aqui mais uma aula voltada para o 6º ano de ciências sobre o ar. O ar tem massa, volume, peso e exerce pressão. Ele pode ser comprimido e também tem a capacidade de se expandir. Essas são algumas propriedades que o ar tem. Primeiro, nós vamos falar sobre massa e volume. Massa é a medida de quantidade de matéria de um corpo. Aí eu coloquei algumas formas de massa que nós trabalhamos, principalmente o quilograma e a grama, e a miligrama, né? Quilograma, grama e miligrama, e também tonelada. Mas, por exemplo, quilograma a gente utilizaria para comprar carne. Eu quero 2 quilos de carne, 1 quilo de carne. Grama, eu vou comprar queijo, eu quero 300 gramas de queijo, 300 gramas de presunto. E miligrama a gente usa muito em remédios, né? Tal remédio é 75 miligramas a dosagem, ou 500 miligramas a dosagem desse remédio. E volume está relacionado ao espaço ocupado por uma quantidade de matéria. As unidades de volume que a gente mais usa é metro cúbico e centímetro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico a 1 litro e 1 centímetro cúbico a 1 ml. O peso. Massa e peso são coisas diferentes, né? O peso é você pegar a massa e sofrer a força gravitacional dessa Terra. Por exemplo, na Terra, uma pessoa que tem uma massa de 60 quilos vai ter um peso diferente do que se essa pessoa ela estivesse lá na Lua, que ela vai ter a mesma massa, mas a força da gravidade, né, a aceleração da gravidade vai ser menor. Na Terra, a aceleração da gravidade é 9,8 e na Lua 1,6. Então, essa pessoa ela teria um peso maior aqui na Terra e menor lá na Lua, mas a massa não mudaria, não seria variável. Então, o peso ele está intimamente ligado com a aceleração da gravidade. Dinamômetro. Dinamômetro é o instrumento que mede esse peso aí, né, que vai determinar a magnitude dessa força peso aí. As propriedades do ar. A compressibilidade do ar. A compressibilidade permite aos gases sofrer uma compressão, uma redução da distância entre os átomos das moléculas, como está mostrando aqui, né? As moléculas elas vão ficar bem juntinhas. Quanto maior for a compressão, maior é a pressão que o ar vai fazer na parede daquele recipiente. Quando está muito apertado em um lugar, a gente tende a empurrar mesmo aquele lugar, as paredes. Essas moléculas aí, elas estão comprimidas, elas estão apertadas. Então, elas vão fazer uma maior pressão no recipiente onde elas estão, né? O ar comprimido, ele é utilizado em alguns lugares, como dentro de pneus, permite que o veículo fique mais estável nas curvas e vai amenizar os choques para passar nos buracos e nas saliências. O ar comprimido também pode ser usado em pistolas de pintura, cilindros para encher balões, bombas para pulverização de defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, furadeiras e parafusadeiras industriais, tanques de oxigênio usados em hospitais também. Tem lá na régua de gases, vai ter oxigênio, vácuo e ar comprimido. E mergulhadores também. Elasticidade do ar. É a propriedade que o ar tem de voltar ao seu volume inicial após ser comprimido. Na seringa, está mostrando aí, né? A gente comprimiu, quando a gente solta essa seringa, esse ar ele vai voltar para o seu tamanho original. Então, essa é uma propriedade também do ar. E a expansibilidade do ar permite que os gases sobre expansão, ou seja, aumento da distância entre os átomos das moléculas. Quanto maior a expansão, menor é a pressão que o ar exerce na parede do recipiente. Então, a expansibilidade é a propriedade do ar de se expandir, de aumentar o seu volume e ocupar todo o espaço que está disponível naquele ambiente. Pressão atmosférica é a força exercida pela massa de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície.
A pressão atmosférica está intimamente relacionada com a temperatura, densidade, o volume de massa e a altitude também. Então, quanto maior, aqui está mostrando, ó, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, com relação ao oxigênio aqui, quanto maior a altitude, vai ser menor a pressão atmosférica, e aí vai ser mais raro esse oxigênio, vai ser mais difícil para essa pessoa ela respirar, vai ter a menor concentração de oxigênio, certo? Então, quando os jogadores eles vão para jogos onde os lugares eles são altos, tem uma altitude grande, eles precisam ir antes para poder ter um treino de força, para poder conseguir fazer esse jogo adaptado com relação ao oxigênio, porque quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, menor quantidade de oxigênio nesse lugar. Os equipamentos para medir a pressão atmosférica. Nós temos aí os barômetros, aí tem os barômetros de coluna de mercúrio, medem a pressão atmosférica com precisão, por isso são utilizados em laboratórios de pesquisa e em grandes estações de meteorologia. No entanto, não são muito práticos, pois é difícil transportá-los de um lugar para outro. Assim, alguns barômetros foram aperfeiçoados para trazer conforto e praticidade ao homem. Tem os barômetros anaeroides, é menos preciso na medição da pressão atmosférica, porém é mais fácil de ser transportado, como o barômetro de coluna de mercúrio. Consiste em uma pequena cápsula de metal hermeticamente fechada, de modo que não entre ar, que apresenta a superfície ondulada e flexível. Nela se apoia uma haste ligada a um ponteiro. Quando a pressão externa diminui, a pressão interna fica maior e movimenta o ponteiro. É usado a bordo de navios e em estações meteorológicas. O altímetro é um barômetro anaeróide adaptado para medir as alterações da pressão atmosférica que acompanham as variações das altitudes. Por lei, todas as aeronaves, como aviões e helicópteros, precisam ter o altímetro. Barógrafos é um equipamento utilizado em estações meteorológicas, serve para medir e registrar continuamente as variações da pressão atmosférica. Para registrar a pressão no barógrafo, há um cilindro revestido com papel que gira. Conforme são medidas diferenças de pressão, uma espécie de caneta vai registrar no cilindro as variações da pressão atmosférica, como se tivesse ali 24 horas, o tempo todo, medindo aquela pressão atmosférica. E aí a gente acaba essa aula aí, é baseada no Sistema Somos de Educação, Sistema Max de Ensino 2020.